Olá, seja muito bem-vindo ao canal Contos da Fogueira. Eu me chamo Rafael e sou a voz que vai te guiar através dessa história macabra de demônios, vozes na cabeça e crimes. Hoje tem de tudo, então senta aí, relaxa, pega o seu café e me acompanha ao longo da história de Amityville. Nossa história começa no ano de 1974, numa pacata vila da cidade de Babylon, estado de Nova York, nos Estados Unidos. Local que tinha, até 2010, 9.523 habitantes apenas. Na época, a imponente residência de arquitetura holandesa número 112 da Ocean Avenue era o local onde a família DeFeo chamava de lar. Ronald e Louise DeFeo, patriarca e matriarca da família, tinham 5 filhos. 2 meninas, Alison, de 13 anos, e Dawn, de 18, e 3 meninos, John, de 9 anos, Mark, de 12, e por fim, Ronald Jr., conhecido como Butch. Ele já era um jovem adulto com cerca de 24 anos de idade na época dos fatos, e é nele que a gente vai focar a partir de agora. Na madrugada do dia 13 de novembro de 1974, Butch entrou freneticamente num bar local pedindo ajuda aos funcionários. Nas palavras dele, vocês precisam me ajudar, acho que meus pais foram mortos. Ao chegar no local, eles se depararam com uma cena assustadora. Todos os membros da família estavam mortos, aparentemente com um tiro de rifle. A polícia foi acionada e, logo de cara, o principal suspeito foi o filho sobrevivente. Butch negou que tinha qualquer envolvimento com os assassinatos, inclusive colocou a culpa em um membro da máfia local. Mas após a polícia apresentar uma série de inconsistências nos seus relatos, ele acabou confessando todos os crimes. Em seu julgamento, Butch alegou que ouvia vozes o tempo todo e que elas o convenceram a cometer esses bárbaros assassinatos. Inclusive, em seu julgamento, ele declarou alto e claro que sempre que ele olhava para os lados não via ninguém, então deveria ser Deus que estava falando com ele. Em 14 de outubro de 1975, o julgamento de Butch começou. A defesa feita pelo Dr. William Weber girou em torno da insanidade de Butch. Segundo ele teria sido motivado pelas vozes demoníacas na sua cabeça. Essa questão da insanidade foi, inclusive, apoiada pelo psiquiatra da defesa, mas o psiquiatra da acusação disse que, embora esses laudos tivessem uma certa validade, ele estava de plena consciência no momento dos crimes, o que não validaria essa tese de absolvição. Por fim, Ronald DeFeo Jr. foi considerado culpado dos 6 assassinatos e pegou 6 penas de 25 anos cada um. Mas isso aí é só metade da história. Em dezembro de 1975, cerca de um mês após a condenação de Butch, o casal George e Catherine Lutz compraram a residência num valor muito abaixo do mercado, com certeza, pelos crimes que tinham acontecido ali. Eles passaram a morar lá com seus 3 filhos pequenos e não demorou muito para relatos sobrenaturais começarem a acontecer. Segundo os relatos da família, os móveis se mexiam sozinhos, as cruzes que eles tinham penduradas na parede insistiam em ficar de ponta cabeça, além de ouvir barulhos no assoalho e ao redor da casa inteira. George Lutz também relatou que durante a sua estadia na casa, algo o acordava todos os dias às 3h15 da manhã, horário em que a família DeFeo foi assassinada. Após 28 dias de horror, em janeiro de 1976, os Lutz abandonaram a residência deixando todos os seus pertences para trás, alegando que tinham sido expulsos de lá por uma força maligna. Os relatos dos Lutz, junto com o depoimento de Butch, criou uma situação muito sobrenatural no local, porque veja só, o relato de Butch dizia que ele assassinou 6 membros de sua família, mas com um rifle num local fechado, de madrugada, e todos eles foram assassinados um a um em suas camas sem que ninguém acordasse. Inclusive, a perícia confirmou que nenhum deles tinha qualquer tipo de sedativo no momento do crime. É bem estranho, né? Bom, os Lutz queriam desesperadamente contar a sua história. Não demorou muito para esse fato ganhar a atenção da mídia e eles começarem a pipocar por ali contando seus relatos. Em 1977, os relatos da família foram publicados no livro Horror em Amityville, de Jay Anson, que logo se tornou um best-seller. A partir daí, os assassinatos cometidos por Butch passaram a ter uma outra ótica, de presenças malignas, possessões demoníacas, muitas histórias. É claro que um acontecimento desse gerou uma grande repercussão e não demorou muito para que outras séries, filmes, livros fossem adaptados dessa situação. Os Lutz ficaram famosos, mas a essa altura já tinha muita gente desconfiando da veracidade desses relatos. Até que anos depois, a história foi definitivamente tirada a limpo. Olha só,
O Dr. William Weber, advogado do Butch, ele tinha um caso muito difícil nas mãos. Pense só, você coloca no lugar dele. Ele tinha 6 membros da família assassinados, aparentemente sem nenhum motivo. E o assassino era um louco que dizia que ouvia vozes demoníacas na cabeça o tempo todo. Mas apesar dos laudos psiquiátricos dessa situação, era muito difícil de sustentar uma causa de insanidade. Foi aí que ele teve uma brilhante ideia. Ao invés de utilizar uma tese de insanidade, ele vai utilizar uma tese paranormal. Olha só, se ele conseguisse convencer não só o júri, mas a sociedade no geral, de que aquela casa era mal assombrada, ele teria uma forte tese corroborando com a insanidade de Butch e assim iria ajudar ele de alguma maneira, certo? Só que, para não ser motivo de chacota no judiciário e no processo todo, ele precisava que alguém fizesse isso que não fosse ele. E é aí que a família Lutz entra na jogada. Foi por isso que, logo após a situação, um mês depois, os Lutz já compraram a residência sabendo de todos os crimes que aconteceram lá, o que inclusive foi motivo de muita surpresa na mídia. Antes de se mudar para a residência, inclusive, eles contrataram um padre para fazer a bênção da casa no total, o que já, por si só, já atiçou a curiosidade de toda a mídia. E depois disso tiveram todos os relatos sobrenaturais que, claro, falsos, mas tomaram um grande vulto, até porque as pessoas meio que já esperavam que isso fosse acontecer. Então, isso só reforçou a ideia na cabeça das pessoas. O que o Dr. Weber não esperava era a proporção que essa tese de defesa ia tomar. Até porque hoje, cerca de 46 anos depois de toda essa situação, ainda saem filmes, livros, séries, todos esses baseados em relatos falsos dos Lutz. O primeiro livro, o original, de Jay Anson, que era o Horror em Amityville, que eu comentei agora há pouco, vendeu mais de 3 milhões de cópias, sozinho. Hoje, só o nome do bairro, Amityville, já causa arrepios em muitas pessoas e até hoje já conta com mais de 18 adaptações. Por fim, vale ressaltar aqui que no final dos anos 2000, Butch, ainda preso, veio à frente e deu um depoimento muito mais conciso do que teria acontecido naquele dia. Segundo ele, o pai era extremamente abusivo com a família toda. E a ideia dos assassinatos, na verdade, seria partido da sua irmã, Dawn, porque ela teria sido proibida pelos pais de ver o namorado e ficou revoltada, enfim, toda uma coisa. Ele segue dizendo que a ideia surgiu quando ele, Dawn e mais 2 amigos estavam se drogando no porão da casa. Esses 2 amigos que inclusive foram convidados para o massacre. Na noite do crime, um dos amigos teria ficado de guarda do lado de fora de casa e os outros 3 partiram para o massacre, começando pelos pais Ronald e Louise. O plano, na verdade, era matar só eles e depois eles iriam pegar os seus irmãos e levar para a casa dos avós. Porém, em algum momento nessa noite, um dos amigos que estava dentro da casa acabou se apavorando e fugiu. Butch foi atrás e, segundo ele, enquanto ele estava atrás do amigo, Dawn matou os outros 3 irmãos. Ela teria decidido assassinar as crianças para se livrar de quaisquer testemunhas. E, para isso, ela forçou os garotos a deitar de bruços na cama, cometeu os assassinatos e fez a mesma coisa com a irmã mais nova na própria cama. Quando Butch voltou para casa, ele e Dawn discutiram bastante e brigaram pela posse do rifle que estava na mão dela. Durante essa briga, ela teria ficado inconsciente por algum golpe do Butch e ele fez a mesma coisa, arrastou ela para a própria cama e a assassinou com um tiro na cabeça. E olha só que interessante, na época dos fatos, a perícia apontou que Dawn tinha marcas de pólvora na camisola que estava usando, o que indicaria que de fato ela teria disparado uma arma de fogo. Acontece que esse relato não foi tão levado a sério e o caso não foi reaberto, então a gente não vai saber. O que aconteceu naquela casa, naquela noite, vai continuar um mistério para sempre, provavelmente. Mas uma coisa é certa, toda essa história de assombração que gira em torno pós-crime foi simplesmente uma tese de defesa que foi muito bem elaborada para tentar salvar um cliente que talvez não tivesse salvação. E ainda hoje convence muita gente.